A palavra de hoje é sobre transformação. Vocês ouviram aí testemunhos, né? De transformação de vidas. Senta aí, fica deitado não. Vai lá, pode encostar um no outro, mas não deita não. A gente trata deles muito bem, meus irmãos. Vocês viram, né, que eles chegam lá, querem ir embora. Tem disciplina, a gente precisa de disciplina. Faz parte da nossa transformação, amém? Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, um processo de transformação inicia em nós. Mas você sabe o que eu reparo como pastor? Que algumas pessoas aceleram e outras ficam para trás. E algumas pessoas, elas vivem uma transformação profunda. E outras ficam nos primeiros estágios e algumas nem iniciam. E ficam naquele campo do seguir, como quem segue uma religião qualquer, mas não como quem é transformado de dentro para fora. E essa mensagem de hoje vai clarear um pouquinho esse assunto e vai ajudar você a avançar na sua vida com Deus. A, de repente, alcançar coisas que você já sonhou um dia e parou no meio do caminho. Esse texto que nós lemos é o apóstolo Paulo falando para uma igreja. E, mais especificamente, nesse pedacinho, ele está falando que ele, por causa do temor de Deus, né? Ele é plenamente conhecido por Deus, mas também é conhecido de certa forma pelas pessoas. Alguns o conhecem segundo a carne, e ele está falando sobre ser reconhecido pelos irmãos, que os irmãos têm orgulho dele, e no meio dessa fala dele, ele começa a falar sobre a nossa vida no Evangelho, a vida que começa quando a gente se entrega para Jesus. É nesse texto que, um pouquinho mais para frente, no verso 17, ele vai falar um versículo muito conhecido do povo evangélico, que ele diz assim: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem já tinha ouvido esse versículo aí? Levanta a mão. Olha, a maior parte de vocês. Ele está falando sobre a nossa nova vida em Jesus. E aí ele fala sobre uma finalidade da gente ter nascido para Cristo. E ele fala assim: para que vocês não vivam mais para vocês mesmos, mas vivam para Jesus. Vivam para aquele que ressuscitou, não é? Que morreu por vocês e ressuscitou por vocês. E a gente cantou isso agora há pouco, vocês perceberam? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Essa música, ela tem causado polêmica há alguns meses, desde que ela explodiu, né? E as igrejas começaram a cantar, porque ela incomoda. Porque as pessoas cantam sabendo que não é verdade nas suas vidas. Porque sabem que estão vivendo para si. A sua vida, de repente, não é uma vida de alguém que, de fato, vive para Jesus e não para si mesmo. E é dessa diferença que eu quero falar para vocês, meus irmãos, a partir de um ensino que está aqui nesse texto. Porque algumas pessoas são capazes de se entregar para morrer por Jesus, enquanto outras não são capazes de assumir um compromisso, uma vez na semana, para fazer alguma coisa no trabalho de Deus. Qual é a diferença entre um ser humano que é capaz de largar tudo em obediência, que é capaz de fazer as coisas mais loucas do mundo, de entregar a própria vida e falar: não vou negar meu Cristo, pode me matar, de ir para países onde o evangelho é considerado crime e virar um traficante de Bíblia e ser assassinado lá e feliz, perdendo tudo por amor e com alegria. Enquanto tem gente que você tem que ficar assim: meu irmão, vamos para o culto. Ai não, pastor, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer, que isso, que aquilo. Entope a vida de um monte de coisa que não tem feito nada pelo reino de Deus. Eu não quero dizer com isso que você tem que largar o seu emprego para ser missionário. Nunca vai ser esse o meu discurso. Se Deus mandar você ir, vai, e vai ser maravilhoso. Mas o entendimento que nós temos é que você é missionário onde você está. A grande pergunta é: você está sendo? Porque quem realmente vive para Cristo, ele sai de manhã para o seu trabalho já pensando: o que vai acontecer hoje, Senhor? O que eu posso fazer para ganhar os meus colegas de trabalho para Jesus?
a galera da minha escola para Jesus. Por quê? Porque não é mais sobre ele, é sobre Cristo. Mas eu pergunto, essa é a realidade da sua vida? Seja sincero. Seja muito sincero. Você que diz que entregou sua vida para Jesus. Você que diz que aceitou Jesus como seu Senhor. Essa é a realidade. E se é, em que nível tem sido? Queridos, eu vou ler o texto de novo para vocês, porque ele é muito pequeno. E vocês vão começar a entender essa charada. Diz assim o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você sabe o que faz com que uma pessoa vá e a outra não vá? Aqui foi. Uma coisa aconteceu com ela. O amor de Cristo. E você vai entender por quê. Algumas traduções vão colocar o amor de Cristo nos domina, dando ênfase no poder desse amor. Mas eu entendo que a tradução que melhor reflete o todo dessa mensagem, essa que eu li aqui que diz, o amor de Cristo nos constrange. Vamos repetir essa frase? O amor de Cristo nos constrange. Alguém já fez uma coisa para você tão fora do normal, que você ficou constrangido com isso? Hoje à tarde eu estava lembrando com a Jennifer, daquela viagem que a gente fez, lá para a Universidade da Família, em Pompeia, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Irmãos, eu fui constrangido ali naquele lugar, porque eu cheguei na cidade vizinha, altas horas da noite, porque o voo só chegava nesse horário. E aí na cidade não tinha transporte para poder ir para lá, para outra, onde a gente ia fazer o curso. Um irmão, crente tem dessas coisas, ó. O povo aí fora pode fazer trabalho com excelência, em curso, em empresa, se estiver ganhando. Se tiver alguma coisa relacionada a uma promoção no trabalho, algum ganho. Isso que eu vou descrever é coisa que você só vê no reino de Deus. Um crente lá veio com um carro e buscou a gente e os outros irmãos para levar para aquela cidade onde a gente estava indo. Irmãos, eu fui dar trabalho, eu tinha acabado de me acidentar, estava cheio de ponto na perna, a perna toda inchada, com a cadeira de rodas, que dava trabalho para você chegar num carro, entrar, tirar. Ele foi lá, buscou a gente e levou a gente para um hotel lá naquela cidade, onde a gente já tinha reservado. E ele virou para a gente e falou assim, olha, eu acho que já fechou o comércio, mas eu vou dar uma rodada por aí, para ver se eu encontro algum lanche aberto. Porque ele sabia que a gente tinha viajado de conexão e tal, e não tinha comido nada. E aí, ele mandou uma mensagem dizendo, olha, já tinha fechado tudo. Aí, gente, beleza, tranquilo. A gente tomou banho, começou a organizar as nossas coisas. Na hora que a gente ia dormir, bateram na porta do quarto. Esse irmão estava com a sacolinha, mas já tinha tudo fechado. Tinha um lanche quentinho, meus irmãos, muito bem feito, muito gostoso. Ele foi para a casa dele, ele saiu catando os ingredientes no meio da noite, meus irmãos. Ele fritou ovo, ele fez um monte de coisa. E ele montou aquilo e trouxe para a gente, com todo carinho, que a gente ficou assim, meu Deus. Eu estou acostumado a ser bem tratado, estou acostumado a ser maltratado, mas quando a gente vê alguém assim fora da curva, sabe? Aí a gente ficou feliz com aquilo assim, né? Espantado, eu conversei com a Jennifer, nossa, o pessoal aqui é diferente, né? E aí, meus irmãos, chegou no outro dia, o local do curso era longe. Vocês acreditam que eles disponibilizaram um carro para a gente ficar lá? Foi quantos dias que a gente ficou lá, Jennifer? 10 dias fazendo o curso e com um carro à nossa disposição. Eles nunca tinham visto a gente na vida. E a gente ficou lá, sabe? Nós, mais um outro pastor que estava hospedado naquele mesmo hotel. E aí eu fui comentar com outros irmãos de outros lugares que estavam lá fazendo o curso. Olha o que fizeram com a gente. A irmã, né, eles não sabem o que faz com nós. Cada hora faz alguma coisa. Um amor que chega a constranger a gente, que a gente olha assim, eu não sei nem o que eu faço de volta. O que eu faço? Compro uma caixa de bombom garoto e dou? O que eu faço? Essa sensação
não é nada perto daquilo que você tem que sentir quando você olha para o amor de Jesus. O amor de Jesus é algo que constrange aqueles que olham para Ele. A maneira como Jesus liderou pessoas e conduziu pessoas, gente, foi só amando. Você vê Jesus obrigando alguém a segui-lo? Você vê Jesus brigando com alguém ali porque não quer segui-lo? Batendo em alguém porque não quer fazer o que ele está mandando? Irmãos, uma das cenas mais icônicas para mim é aquela história do jovem rico, porque o texto bíblico diz assim, que Jesus o olhou e o amou. E aí o cara vem, pergunta para Jesus, Jesus fala que ele tem que fazer, vende tudo aí que você tem, dá para os pobres, depois me segue. Você vai ter um tesouro no céu. E o cara foi embora triste. E sabe o que Jesus fez? Pegou a cadeira e sentou nas costas dele, sim ou não? Jesus deixou ele ir. A maneira como Jesus tratou as pessoas foi só com amor, mas um amor tão poderoso, que aqueles que pararam para olhar, para prestar atenção nesse amor, eles ficaram constrangidos. Irmãos, quando a gente olha histórias de avivamento, eu percebo que houve uma chave que virou a partir do momento em que as pessoas entenderam o amor de Deus. Nas histórias de avivamento, a minha preferida é o avivamento morável. Porque foi o avivamento mais assim na contramão, numa época que ninguém estava nem preocupado com isso. Eles vivendo experiências que só muito tempo depois a igreja iria experimentar, já no movimento pentecostal, aquele povo já estava tendo visão, já estava vivendo um mover sobrenatural. Um impulsionamento missionário, meus irmãos, sem precedentes na história. Em 20 anos mandaram mais missionário para tudo quanto é lugar do mundo, que a Europa inteira em 200 anos não mandou. Uma sala de oração que durou mais de 100 anos, 130 anos aquele povo orando. E como é que isso tudo começou? Quando eles começaram a parar de brigar entre si e resolveram fazer uma ceia, eles tiveram uma visão. O mover de Deus, por causa da unidade deles, foi algo tão poderoso, que eles começaram a ver algo, um culto que não acabava. Começou ali de manhã, deu meia-noite, o culto continuava. Você sabe o que eles viam? Eles viam o Cordeiro de Deus sangrando e olhando para eles. Só isso. Essa foi a mensagem, aquilo dilacerou o coração deles. Quando eles viram o amor de Deus, de forma tão explícita, o que eles falavam era, Jesus sofreu tanto por mim. Eles não queriam mais bênçãos para eles, como os crentes modernos, que fazem campanhas e campanhas, sabe, propósito e propósito, para ter mais, para conquistar, para isso, para aquilo. A preocupação deles era que o Cordeiro receba a recompensa. Eu vejo a história de alguns mártires da igreja, que quando foram amarrados, enchidos de palha ao redor, momentos antes de serem incendiados, meus irmãos, você vê isso na história da igreja, o que saiu da boca deles foi, Jesus sofreu tanto por mim. Constrangidos pelo amor de Deus. Quando você olha para as cartas de Paulo, Paulo liderou muitas igrejas, e ele orava pelo seu rebanho, e ele orava pelas pessoas e contava por que ele estava orando, mas ao invés dele falar, olha, eu estou orando para salvar o casamento da irmã fulaninha, eu estou orando para curar o irmão fulano que está doente, não, as orações de Paulo eram assim, eu me boto de joelhos diante do Senhor, para que vocês conheçam o amor que excede todo entendimento. Eu oro para que vocês consigam compreender o tamanho, na altura, na largura, na profundidade, no comprimento desse amor que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. O que transforma uma pessoa num crente cheio da plenitude de Deus é olhar para o amor, porque o amor de Cristo nos constrange. A gente teve aqui, há poucos dias atrás, uma representação da obra da cruz, aquele teatro da Páscoa. Toda vez que você estiver frio espiritualmente, presta atenção, vai lá nos evangelhos e lê a parte da crucificação. Se você é crente, não é possível que aquilo não vai mexer com você. Você olhar
para a história da cruz e entender que foi feita uma troca. Isso precisa mexer com você por dentro. Queridos, existem pessoas que estão tão cheias do mundo, da visão das pessoas do tempo de hoje, que são capazes de olhar para o maior gesto de amor da humanidade com frieza. Por quê? Porque olham como uma coisa qualquer. Olha, isso é sobre você. Jesus morreu, foi por você. Mas, pastor, ele morreu por todo mundo. Olha com carinho para a obra da cruz. Eu ouvi a irmã Samara falando uma coisa, no momento simples que a gente estava no devocional, nesses dias, de manhã cedinho. Ela falou assim, eu gosto dessas hipóteses, sabe? Imagina, se a única pessoa que precisasse ser salva nessa terra fosse você. Imagina um planeta de todo mundo certinho, e você fosse o único porqueira. Esse porqueira que você é, que eu também sou. O único porqueira do planeta fosse você. O único que tivesse mentido, o único que tivesse feito coisas erradas. Porque a gente, desde que nasceu, só sabe pecar, né? Se você fosse o único que estivesse indo para o inferno, e o resto do planeta estivesse bem, você acha que Jesus teria ido para a cruz por sua causa? Pensa aí um pouquinho. Aí a Samara trouxe a resposta para a gente. Ela citou aquela história que Jesus contou, a parábola da ovelha perdida, lá de Lucas capítulo 15. Um certo pastor, um cara que cuidava de ovelha, tinha 100 ovelhas. Umazinha se perdeu, ele deixou aquelas 99 no campo. E ele foi lá buscar aquela que se perdeu. Esse é o coração do nosso Deus. Quando você olha para Lucas 15, que conta essa história, que a gente chama de os achados e perdidos da Bíblia. É a ovelha que se perdeu, é a moeda que se perdeu, é o filho que se perdeu. Toda vez que aquilo que foi perdido foi achado, há uma festa no céu, há uma comemoração, há uma alegria muito grande. Sabe quando que nós somos achados? Quando a gente é constrangido por esse amor e recebe a Ele como nosso Salvador. Talvez alguns de vocês ainda não tenham feito isso de verdade nas suas vidas, e Deus hoje, porque Ele ama muito vocês, Ele vai dar essa chance. Mas talvez um dia você tenha se constrangido com esse amor e deixou seu coração esfriar. O convite da palavra do Senhor nessa noite é: volta para olhar para Ele, olha de volta para esse amor. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo faz com que a gente pare de viver para a gente mesmo, pare de viver de forma egoísta e passe a viver para Ele. Eu quero fazer uma coisa diferente agora. Vou precisar da ajuda de vocês. Cabaneiros, de pé 2. Ministério de Louvor, de pé 2. Em posição, como é que fala, ô Dutra? Quando eu quero que eles estejam em ordem lá, em posição de ataque, lá no exército. Informa. Informa 2. Cabaneiros, sim. Vocês vão descer e vão fazer um paredão aqui assim, ó, aqui embaixo. Avalanche de cabaneira aí. É chamar a atenção, ia falar para descer pela escada, mas eu também fiz isso agora há pouco. Eu quero que nesse apelo dessa noite, nesse momento em que eu vou orar por pessoas que querem se acertar com Deus, que vocês vejam o amor de Jesus na simplicidade do abraço deles. Eu vou chamar pessoas que querem entregar sua vida para Jesus, e eu vou chamar pessoas que querem voltar para Jesus, porque de repente estão vivendo uma vida que não é aquilo que Jesus gostaria, e precisam se reconciliar. E a gente vai orar por vocês, mas a oração vai ser como? Não vai ser simplesmente você vir.
Eu quero que você sinta o amor de Jesus no abraço de um deles. A gente vai ter esse momento, você vai sair do seu lugar, vai escolher um e vai dar um abraço. E eles vão orar por vocês. E nós, como igreja, vamos orar por vocês. Depois que ele terminar de orar por você, espera ali do ladinho. E a gente vai juntar todo mundo e vai orar e Deus vai fazer algo na sua vida. Antes desse momento, a gente vai ter uma oração como igreja, para que o amor de Cristo constranja você. Para que você seja capaz de olhar para aquilo que Jesus fez por você e entender, eu é que devia estar ali. Ele entrou no meu lugar. Os meus pecados levaram Jesus para a cruz. É isso, meus irmãos. É isso que eu quero que você contemple nessa noite. Se coloque de pé. Feche seus olhos e comece a pedir para que o amor de Cristo constranja você, independente do nível de proximidade do trono de Deus que você se encontra. Peça para que o amor de Cristo te constranja, para que você não olhe com indiferença para o que Ele fez por você. Você se afastou porque você passou a viver para você e não para Ele. Você esfriou porque você passou a viver para você e não para Ele. Mas olha, se um morreu por todos, todos morreram. A fim de que não possamos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Espírito Santo de Deus, mostra para o teu povo aquilo que o Senhor revelou para os morávios no passado. Aquilo que o Senhor tem revelado para tantos filhos seus. Dá uma visão, meu Pai, do teu amor. Lança o teu olhar sobre nós. Do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi imolado por nós. Nos constranja com o teu amor. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nos constranja, meu Deus. Nos constranja. Não deixe que o nosso coração fique empedrado, indiferente, gelado, diante do maior amor do mundo. E é Ele. Eu pastoreio essa comunidade há muitos anos, eu conheço muita gente, muitos de vocês, eu amo de todo o meu coração, porque eu conheço muito de perto. E eu sei daqui da frente, eu olho, e eu me lembro e eu vejo quantos de vocês não estão onde deveriam estar. Estão desviados da presença do Senhor, e os anos estão passando e o acerto não é feito. E o tempo está passando, e o acerto não acontece. E se eu sou capaz de olhar daqui e ver isso, o que o próprio Jesus olha e vê, com um amor tão grande, querendo abraçar você de volta, querendo restaurar a sua vida, mas você prefere amar a imundícia do seu pecado, prefere amar a sujeira, o seu estado, do que simplesmente dizer, eu recebo esse amor, eu quero essa restauração, eu quero mais é que Deus trate comigo. Meu Deus do céu, eu quero dizer para você, que é uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o que está no seu coração. O próprio Jesus, Ele olha para dentro de você, Ele sabe exatamente o estado onde você está, a maneira como você se encontra.
É Ele que quer salvar você. Ele quer levar você a um arrependimento. Ele quer levar você a uma transformação. Ele quer trazer você para perto dEle. Se constranja com o olhar de Cristo sobre você. Sai do seu lugar e vem para cá. Aproveita, porque Deus preparou essa noite para isso. Deus preparou esse momento para isso. Apenas venha. Apenas venha. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Poderá ser que por um homem bondoso, alguém até ouse morrer. Mas Cristo deu a sua vida por nós a seu tempo, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por gente que não vale nada, como eu, como você. Porque se a gente não vale nada para esse mundo, Ele viu valor. Ele deu valor para a gente. E Ele entregou a sua vida por nós. Você pode aplaudir a Ele por isso. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Que o nosso louvor não seja um momento. Pai querido, nós oramos por cada um desses que confessou publicamente, meu Pai, que se rendeu a um abraço, admitindo, meu Deus, que precisava de um acerto, de um conserto. Eu oro, meu Pai, para que eles entrem na melhor fase da vida deles, na Tua presença. Eu oro, meu Pai, para que uma reviravolta espiritual tenha começado na noite de hoje. Que eles sejam tomados por uma fome, por uma sede pelo Senhor, por um quebrantamento. Que o Senhor vá falando com eles no decorrer dos dias. E quando eles dormirem, que o Senhor fale com eles em sonhos. E quando eles andarem por essa terra, que eles sejam um instrumento vivo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, aleluia, graças a Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, amém. E amém. Glória a Deus, meus irmãos. Uma boa semana a todos.